Olá pessoas, vamos para a nossa segunda parte da nossa revisão de genética e agora vamos falar da segunda lei de Mendel, ou também conhecida como lei da segregação independente dos cromossomos. A ideia dessa lei é a utilização de mais de um par de alelos para outra característica, que a gente chama de dihibridismo. Você vendo aqui no slide, você vê que a gente não está usando agora só uma letrinha, não é só A, né? Mesmo sendo azão ou azinho. Agora temos outra letra, por quê? Porque essa outra letra indica uma outra característica. E essa outra característica é indicada por este par de alelos novo. Daqui a pouco a gente vai ter uma imagem mostrando como ficaria nos cromossomos a segunda lei de Mendel. Então eu coloquei aqui como o mais clássico de todos o cruzamento mendeliano, que é o cruzamento que foi feito com o Mendel, né? E eu coloquei aqui como exemplo as ervilhas, clássica parte das ervilhas, em que as ervilhas, a coloração é indicada por uma característica. Nesse caso aqui, o azão traço. Quando tem azão traço, é porque o azão já indica, é dominante. Então, azão traço vai determinar a cor. Quem é azão traço tem cor verde. Quem é amarelo tem azinho. No outro lado, nós temos os tipos de ervilhas com sua espessura. A espessura das ervilhas rugosas faz com que seja Lzão traço, ou seja, dominante. E as lisas é Lzinho. Tudo bem? Essa aqui é um exemplo que a gente vai colocar para a característica. O importante é você saber lidar com este quadro, que é o seguinte. Primeiro a gente vai falar da geração parental, que é a primeira geração, que é o cruzamento de dois grupos ou dois indivíduos totalmente homozigotos, para as duas características. Nesse caso nós temos um homozigoto dominante, ou seja, ele é dominante para as duas características, e um homozigoto recessivo para as outras duas características. Então são dois indivíduos diferentes. Se a gente fosse ver os fenótipos, um seria verde e rugoso, e o outro seria amarelo e liso. O que acontece? Faz o cruzamento esses dois grupos, cria-se o dihíbrido. Tem a ver com aquele que a gente falou ali no começo, o dihibridismo. Quem é o dihíbrido? É o cara que tem heterozigose para as duas características. Ele é azão azinho, Lzão Lzinho. Ele é verde e rugoso, porém ele tem as características que podem trazer outros indivíduos lisos ou amarelos, enfim. Então a geração F1 é o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos. E isso causa a geração F2, que é essa tabela também é muito conhecida. Tá vendo que tem cores diferentes? Essas cores diferentes indicam como será feito esse cruzamento. Isso aqui a gente pega sempre nesse cruzamento com essa tabela, que é um cruzamento um pouco mais complexo. A gente tem os tipos de alelos, ou seja, tem os alelos A e os alelos L, dão características diferentes, então eles precisam ficar um deles, um de cada juntos, para conseguir o próximo indivíduo ter as duas características. Então, nesse caso a gente separou, porque tem 4 tipos de gametas, ou seja, dá para você formar gametas com estes tipos de alelos. Então, azão Lzão, azão Lzinho, azinho Lzão e azinho Lzinho. Esses aí são os tipos que podem formar indivíduos dependendo aí da composição que a gente for fazer. E a composição é o resultado dessa tabela. O que acontece? Nós temos 9 indivíduos que eles vão ter as duas características com pelo menos um alelo dominante. Ou seja, ele seria, eu não coloquei aqui, mas tá, pensa aí, seria azão traço, Lzão traço. Qual seria o fenótipo dele? Provavelmente aqui, verde e rugoso, tudo bem? Seria uma ervilha verde e rugosa. Então, por isso a proporção, daqui a pouco eu vou chegar direito nela, tem um 9 ali. O 9 vermelho já tem a ver com esses 9 caras que são formados pela tabela. Em verde, nós temos 3 caras. Quem são esses 3 caras? Eles têm um dominante e um tipo de característica. Ou seja, no caso do verde, você vê quem é o dominante. O A, né? Tem um azão, sempre tem um azão. Tem um que é azão, tem outro que é azão azinho, mas sempre tem um alelo dominante em uma característica. Nesse caso, a característica é a coloração, seria verde. Então, nesse caso, o 3 representa isso. E o outro 3 representa a outra característica dominante. Os outros 3 em azul, eles têm o quê? O relevo seria diferente. Eles seriam rugosos. Como seriam ervilhas rugosas, eles têm pelo menos essa característica como dominante. Como eles têm uma característica dominante, é o 3 do azul. E o 1 é o todo recessivo.
seria o Azinho, Lzinho, Lzinho, que seria uma ervilha amarela lisa. Tá vendo que qual a diferença dessa proporção 9331? A proporção 9331 tem como ideia o quê? O 9 representa o número de indivíduos nessa tabela básica que vai ter as duas características dominantes. Fenotipicamente, ele vai ter as duas características dominantes. E, no caso do 3, é uma de cada. Por isso que é 9331. O 9 representa um cara que tem as duas. O 3 representa uma das características. O outro 3, a outra característica. E o 1 seria tudo recessivo. Tudo bem? Então, de novo, 9 você vai colocar para as duas características dominantes, azão, traço, Lzão, traço, nesse caso. 3 para azão, traço, Lzinho, Lzinho. O outro 3 para azinho, azinho, Lzão, traço. E a outra característica para azinho, azinho, Lzinho, Lzinho. Tudo bem? Isso diferencia os 4 tipos de ervilhas que a gente pode ter nessa segregação independente. E aqui nós temos a segunda lei de Mendel demonstrada por um desenho. Tá vendo que o cromossomo separado, parecido com a primeira lei, aqui é Bzinho, mas tinha que ser Azinho, tá? Então aqui é um Azinho. Então, corta aqui, acho que não existe. Azinho. O que acontece? O azão tá aqui com o azinho aqui. Eles representam a mesma característica. Estão em cromossomos diferentes. Porém, na segunda lei você usa mais de uma característica, você usa duas. Que está em outro cromossomo, que é o Czão, Czinho. Esse indica outra característica. Mas na segunda lei a gente trabalha elas em conjunto. Quando a gente trabalha elas em conjunto, a gente vê a segunda lei tendo diferenças, porque a primeira lei você só trabalha com um par de alelos, com 2 cromossomos. A segunda lei você trabalha com 2 pares de alelos, com 4 cromossomos. Tem o dobro, você dobra tudo. Era um par, 2 cromossomos. Agora é 2 pares, 4 cromossomos. Tudo bem? Vamos seguir então. Agora um comentário sobre a linkage ou ligação fatorial, que é bem por cima mesmo, é que a linkage era um pouco diferente das outras duas. Você vê que a primeira lei, ó aqui de novo, a primeira lei, um par de alelos, ou seja, 2 alelos e 2 cromossomos. A diferença da segunda lei, 2 pares de alelos com 4 cromossomos, é o dobro. O dobro da segunda, a primeira lei, dobra ela, é a segunda lei. E o linkage é o misturado, é o mix das duas. Por quê? Porque a segunda lei de Mendel, a gente tem 2 pares com 4, aqui nós temos 2 pares, azão, azinho, Bzão, Bzinho, porém com só 2 cromossomos, ou seja, essas características estão no mesmo cromossomo. Elas estão em posições diferentes, mas são do mesmo cromossomo. Tudo bem? Essa é a diferença entre elas, primeira, segunda e linkage. Nos cromossomos sexuais, aí já é um pouco diferente, a gente tem que sempre lembrar que o ser humano tem 46 cromossomos. Sendo que desses 46 são 44 autossômicos, por isso que eu coloquei aquele azão, mais 2 cromossomos sexuais. No caso da mulher é XX e no caso do homem XY. Então isso aqui já destaca que o homem é o cara que diferencia os sexos. Os gametas do homem fazem com que as pessoas, né, na hora da fecundação, do zigoto ser fecundado, ele vai ser destacado como mulher ou como homem. É o espermatozoide que vai determinar isso. O sistema ZW é muito encontrado em algumas aves e borboletas, mariposas, alguns insetos nessa família. A fêmea que diferencia o sexo, diferente do ser humano, que é o homem, nesse caso é a fêmea. A fêmea tem o ZW, enquanto o macho só tem o ZZ. Então, nesse caso é o oposto do nosso. E na partenogênese, que é uma coisa muito diferente, muito encontrado em abelhas e algumas colônias de formigas, a fêmea ela é um zigoto fecundado. Ela é diploide, 2N, beleza. Então ela faz gametas. O macho, ele também faz gameta, mas não do mesmo jeito. Por quê? Porque o macho, ele não é fecundado. Ele é um zigoto N. Sim, existem organismos que conseguem se desenvolver mesmo não sendo fecundados. O macho, no caso o zangão, é o quê? É um cara haploide, não fecundado, que conseguiu ter transformações e isso fez com que ele conseguisse se tornar um indivíduo adulto e que conseguisse até copular, né? Conseguisse fazer espermatozoides. Tudo bem? Então essa é a diferença da partenogênese em relação às outras. Todas as outras têm fecundação de maneira normal e produzem gametas por meiose e tudo mais. No caso da partenogênese, o macho é diferente. E sabendo dos nossos cromossomos sexuais, que a gente tem esses 2 tipos de cromossomos, a gente tem heranças.
Algumas heranças são ligadas ao sexo, outras não. No caso das que não envolvem o sexo, elas podem atingir homens e mulheres da mesma forma. Isso vai depender do quê? Do azinho azinho. Se a pessoa, por exemplo, no caso do albinismo, é recessiva. Se for azinho azinho a pessoa, se ela for homem ou mulher, não importa, ela vai ter albinismo. No caso de envolver o sexo, eu até coloquei essa tabela porque essa é bem curiosa. A calvície humana, ela tem uma diferença entre homens e mulheres. Por exemplo, o homem, se tem o genótipo C1, o homozigoto, no homem e na mulher fica calvo. A pessoa tem tendência a ficar careca. Na mulher, quando você é heterozigoto, C1, C2, são dois alelos diferentes, o homem fica calvo. Na mulher não. A mulher não tem tendência a ficar careca. Por que isso? Isso porque o sexo do homem interfere, o cromossomo Y interfere neste alelo. No caso, o homem, ele pode ser careca porque o C1 no homem é dominante. Na mulher não. Na mulher ele é recessivo, quem diria? E aí na mulher ela não tem a probabilidade de ficar careca. Por isso que é mais fácil encontrar homem careca do que mulher. E se é C2, que é o homozigoto, nesse caso, no homem é recessivo, na mulher é dominante, os dois não ficam carecas. Diferente. Mas é curioso como o sexo, um cromossomo, interfere em todo esse processo. E as heranças ligadas ao sexo? Tem ligadas ao cromossomo X, e aí vai interferir homens e mulheres, porque todo mundo tem cromossomo X, né? Homem e mulher. Nesse caso eu dei o exemplo do daltonismo, mas a hemofilia A também tem o mesmo processo, muito parecido com o daltonismo, que é o quê? Quando a mulher é XDzão ou XDzinho, heterozigoto, ela é normal, tem visão normal. Porém, se a mulher ela tem os dois alelos recessivos, ela possui o daltonismo. Tá vendo que a herança aqui ligada ao cromossomo X, ela é recessiva. Então, quem é dominante tem visão normal, quem não é dominante tem visão anormal, vou colocar normal, mas é uma visão do daltonismo, não enxerga cores perfeitamente. Nos homens, o homem tem mais chance de ser daltônico. Por quê? Porque o homem só tem um cromossomo X. Como ele só tem um, se ele tem o alelo dominante, ele não é. Mas se ele tem um recessivo, ele se torna daltônico. Então o homem é mais fácil ser daltônico do que a mulher. Por isso você vai encontrar mais homens daltônicos do que mulheres. A herança ligada ao cromossomo Y tem a ver só com o homem. Ela é restrita ao sexo. O único que tem o cromossomo Y na nossa raça humana é o homem. Então, se tem uma doença ligada, alguma anomalia ligada ao cromossomo Y, vai interferir apenas ao homem, tá? Então, a gente chama isso de herança restrita ao sexo.